Então existe muito pilantra por aí e vão me bater por causa desse vídeo, mas eu vou te avisar. Olá, tudo bem? Meu nome é Mário Sobral, venho aqui mais uma vez para poder falar com vocês sobre um tema muito importante. Hoje eu vou dar a minha experiência sobre a imigração para Portugal, desde o processo de saída do Brasil, como foi a minha passada, se eu vim direto para Portugal ou não, como foi a minha adaptação aqui. Então assim, é um vídeo que vai ficar um pouquinho mais comprido do que o normal, mas vai ser bem importante para você que está pensando em mudar a sua vida e vir aqui para esse país tão bom que é Portugal. Beleza? Bora lá! Lembrando também o seguinte, likes e comentários são combustível para poder produzir mais conteúdo para vocês. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Eu trago o lado simples de Portugal e o lado mais acessível da parte de imigração, tá bom? Então, bora lá. Primeira coisa que é muito importante quando você vai imigrar é planejamento. Eu trabalhei 9 anos na Marinha no Brasil, servi em vários estados, servi em várias cidades e me deparei com uma situação muito chata, que era o fato de ter que embarcar por 2 anos para ser promovido a sargento. Então eu tive duas opções. Depois de fazer uma cirurgia no ombro, precisei optar: ou eu embarcava para seguir carreira, ou então preferi sair do país para poder, com aquele pensamento, já que eu vou ter que ficar longe da família 2 anos, então vou para fora do país, consigo um emprego, consigo estabilizar, consigo mudar de vida e então meu proveito seria muito maior, né? Pelo menos na minha cabeça era assim. E o que acontece? Depois de ter dado baixa, recebi uma indenização que não é feio falar, de 12 mil reais. Juntei todo esse dinheiro, comprei a primeira passagem. Só que na minha mente, na época, eu ia para Nova Zelândia. Uma semana antes de sair o pagamento, eu entendi que na Itália, brasileiro pagava menos para estudar. Então eu peguei o dinheiro da rescisão, depois de ter estudado uma semana, 10 dias sobre a Itália, comprei a primeira passagem para lá e fui embora. Cheguei em Roma, fui a Pisa, naquela onde tem a Torre Torta, fui para Pontedera, onde me prometeram um quarto, prometeram que eu poderia ficar lá sem pagar aluguel até me adaptar com o meu italiano, querendo ou não, uma cultura muito diferente. Só que chegando lá não foi nada disso que eu encontrei. Fui sozinho, família deixei para trás. Isso foi o ano de 2016, em agosto de 2016. Depois de ter visto que eu estava numa situação muito complicada, porque eu fui para lá com 1.200 euros. Na época o euro ainda valia menos. Deu pra pegar esse valor bacana. Com 1.200 euros, só que o ordenado mínimo lá era, na época, uma média de 1.800 euros. 1.600, 1.800 euros. Então eu fui com menos do que o dinheiro para suportar um mês na Itália. Trabalhei num hostel, fiquei hospedado e pronto, a pessoa que trabalhava lá, que era dona do hostel, precisou sair daquela cidade de Pisa e ir para uma outra cidade tirar a documentação da esposa dele. Ele então não tinha quem recebesse os hóspedes e me deixou lá, né? Então pronto, passei lá, recebi os hóspedes por uns 2, 3 dias, ele me deixou mais uma estadia lá. Do nada ele virou para mim e falou assim: olha, você não vai ficar aqui sem pagar, então ou você arruma um emprego de verdade, ou então a porta da rua é a serventia da casa. Juro para vocês, eu fui para o aeroporto de Pisa, sentei do lado de fora e fiquei vendo aqueles aviões pousarem e decolarem. Na minha cabeça funcionou assim: vou embora, vou chegar no Brasil e vou começar de novo. Só que eu pensei em tanta gente que estava lá no Brasil e queria estar ali naquela situação que eu estava. Então eu levantei as minhas coisas, procurei no mapa o lugar mais próximo que eu poderia ir, porque para quem não sabe, a cidade de Pisa é muito pequena, é um ovo. E assim, tem o terreno onde a torre é construída, tem um cemitério que foi feito em volta, mas a cidade é só aquilo. Tem uma área muito nobre atrás da torre, e a cidade, por exemplo, com 4 horas andando, você consegue ir de um ponto a outro dela 2 vezes. Não é nada muito especial, vamos dizer. Tirando o ponto turístico, é só aquilo. Então, beleza. Voltei pro hostel e lembrei, eu falei, bom, eu preciso trabalhar. Tentei conseguir emprego na restauração, né, nos restaurantes, não conseguia. Hostel não conseguia. Não tem fábrica, não tinha lojas, o meu italiano era péssimo. Passei por uma situação muito difícil, onde me cobraram 40 euros por um chip de telefone, por eu não entender o que era. Achei que o chip que eles vendiam, não era compatível com o meu celular, então eu tinha que comprar outro. Depois disso eu falei, bom, eu preciso me comunicar com as pessoas. A única maneira que eu sei que eu vou conseguir emprego é se eu conseguir falar
e as pessoas conseguirem me entender. Depois disso, eu fui pro hotel, fui pro hostel e pensei, eu falo português, Portugal, vou para Portugal. Só que na minha cabeça, Portugal ficava do lado da Itália. E eu sei que isso é uma estupidez total, porque eu poderia ter entrado no Google e ter pesquisado melhor sobre o mapa. Só que o que acontece? Quando você está numa situação de escassez, você não pensa, você não raciocina da maneira certa. O que eu fiz? Estava com 4 malas, deixei a mala maior com roupas que eu não ia precisar usar de imediato lá no hostel, pedi para guardarem. Peguei uma mochila, peguei mais 2 malas, peguei a primeira passagem para Portugal. Só que não tinha voo direto, porque o voo direto era coisa de 300 euros e eu não ia ter. Então o que eu fiz? No final dessas contas todas, eu tinha 350, 360 euros. Era chegar em Portugal e não ter dinheiro nem para comer. O que eu fiz e se calhar vai ser bom para você? Peguei um trem, um comboio de Pisa, fui até Gênova. Peguei um comboio, fui até Marseille na França. Lindo, 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 lindo. Cheguei em Marseille na França, foi na época dos atentados. A estação fechou, cheguei lá era 10h30. Quando deu 11h30 da noite, tudo fechou. Colocaram todo mundo pro lado de fora. Nós fizemos um círculo em volta das mulheres, das crianças. Os homens ficaram pro lado de fora porque tinha muito bandido, tinha muito trombadinho, o pessoal usando muita droga em volta da estação. Beleza, isso meia-noite. Quando deu 4 horas da manhã, reabriram a estação. Eu tinha feito amizade com um casal espanhol e eles estavam voltando para Barcelona. Então o que eu fiz? Eles iam de trem direto, mas como não tinha, eu fui comprar a passagem pela internet. Aqui existe uma vantagem. Você consegue comprar a passagem pela internet de uma maneira muito segura. No Brasil a gente fica com medo, né, de ser roubado, fica com medo de estar caindo num golpe. Aqui não, aqui é muito normal. Então, em muitos lugares você compra a passagem pela internet e só apresenta o seu número de identificação, o seu QR Code, né, para quem usa, e valida, porque tem sempre um fiscal que fica no meio de transporte pedindo as passagens de todo mundo, os bilhetes. Entrei e fui para Barcelona. Depois foi mais ou menos umas 5 e pouca da tarde, pegar o ônibus, que aqui chama autocarro, fui pegar o autobus, era mais ou menos umas 11h30 da noite. Esse tempo todo, sem comer nada, fui comer uma sandes de jamón, que é o presunto mesmo espanhol. Cara, aquilo tava azedo. Você imagina o que eu não passei na viagem. E aí o que acontece? De Barcelona fui para Madrid, de Madrid fui para Lisboa. Cheguei em Lisboa às 5h30 da tarde. Esperto, preciso de um lugar para ficar. Pilares para quem tá imigrando. Lugar para ficar, alimentação, trabalho. Esses são os 3 que você precisa. Depois disso, você consegue qualquer coisa, porque ninguém pergunta o que você comeu. Ninguém pergunta primeiro onde você trabalha. Primeiro perguntam aonde você mora. É verdade ou não é? Ah, você é da onde? Ah, você vive aonde? Ah, você veio da onde? É sempre o que perguntam. Então, ter um bom lugar para morar vai te economizar muito problema, vai te aliviar de muito estresse que você pode passar no processo de imigração. Outra coisa importante, cheguei, sites que você pode procurar lugar para morar. OLX, Custo Justo, Imo Virtual, Idealista, são lugares onde alugam quartos, alugam casa, arrendam, por exemplo, Airbnb, que agora é muito útil. Naquela época, o quarto, para você ter uma noção, custava 90 euros. Um bom quarto era 120 euros. Uma suíte era 140 euros. Mas o ordenado naquela época, em Lisboa, era 530 euros. Então, era uma coisa ali compatível com aquilo que estava se gastando. Hoje, o ordenado é 665. Então, você teve um aumento muito grande do custo, né, de vida aqui em Portugal. Mas ainda vale a pena. O que acontece é o seguinte, fui para lá, fui trabalhar. E aí vem a primeira dica para você não cair em furada. Cuidado com o tipo de trabalho que você vai ter. Tudo bem, você está vindo para Portugal, você está querendo mudar de vida, você está se sujeitando a qualquer coisa que apareça. Mas existem coisas que são abaixo do limiar do que é certo. Por exemplo, pouquíssima gente fala que se você vier para trabalhar com recibos verdes, você tem que abrir a atividade bacana para receber. Muita gente só vai falar que você precisa abrir atividade quando chegar na data de você receber. Entendeu? Por quê? Porque antigamente demorava 10 dias para você ter o número de segurança social, demorava 1 dia para você ter o número das finanças,
e você poder abrir a atividade. Para quem não sabe, certeza que o governo tem que você é um trabalhador autônomo, entendeu? Então o que acontece? Quando você declara a atividade remunerada de um trabalhador autônomo, o governo vai te taxar em cima daquele valor que você declarou que recebeu. Por exemplo, se você trabalha para outra pessoa, para uma empresa, ele vai te descontar a segurança social, vai te descontar lá o seu IRS. Se você é trabalhador autônomo, você que tem que pagar de livre e espontânea vontade. Entendeu? Então funciona assim, só que eles não dizem. E algumas empresas, imagina, se você trabalha para mim e você tem que receber 100 euros. O certo é eu te pagar 100 euros do seu serviço mais o IVA. Então se você receber 100 euros do seu trabalho, você teria que ter na sua conta depositado 123 euros. Lembrando que esses 23 euros é de responsabilidade do trabalhador guardar para de 3 em 3 meses poder fazer a declaração trimestral de renda. No caso é o IRS trimestral. O que acontece também? Muita gente só vai falar isso na data de receber. E quando você for receber, você ainda tem que esperar mais tantos meses até receber, até tirar o número de contribuinte, até tirar um número de segurança social. E para quem não tem conhecidos, para quem não tem como desenrascar aqui, não tem essa habilidade de conversar com as pessoas, como é que você vai receber? Entendeu? Então assim, cuidado com esse tipo de oferta, porque realmente paga mais, porque desconta mais. Entendeu? Então se você está vindo, procure trabalhos que paguem por contrato, que você tenha um contrato, mesmo que o seu ordenado seja 700 euros só, mas que você receba um contrato, porque isso vai te assegurar menos dor de cabeça lá para frente. Bacana? Outra coisa que é importante, quando você chegar, primeira coisa, arruma um lugar para você ficar, que seja perto de um mercado e que seja bom de transporte. O restante você vai conseguir. NIF. Quando eu cheguei aqui, você precisava de um português para assinar para você. Então procure um português, procure alguém que já esteja aqui há mais tempo, para ele ir com você nas finanças, para ele poder validar o seu número de contribuinte. Porque o que acontece? Para o governo aqui, para as finanças, para o setor das finanças, você precisa de alguém para se responsabilizar financeiramente por você. Entendeu? Por exemplo, eu vou e assino para você o contribuinte. Então eu fico como seu responsável fiscal. Esse é o problema daqui. Por exemplo, muita gente faz isso de graça, porque conhece, porque quer te ajudar e tudo mais. Mas muita gente cobra. Então existe muito pilantra por aí e vão me bater por causa desse vídeo, mas eu vou te avisar. Tem gente aqui que cobra 200, 300, 400 euros para te dar toda a documentação na mão. Aí vai de você, se você quer ou se você não quer. Se você estiver disposto a andar um pouco, a fazer um pouco de amizade, isso pode sair para você por 30, 40 euros. É o preço de um combustível, é o preço de um transporte para levar a pessoa para ir junto com você nas finanças, é um almoço que você tem que pagar, esse vai ser seu, entendeu? Agora tem gente que tem posses, pode chegar aqui, paga 500 euros na mão de um despachante e o cara vai lá e resolve tudo para você no mesmo dia. Aí vai de cada um. Bacana? Pessoal, já são 15 minutos aqui de vídeo, eu vou, ou mais até, eu vou fazer o seguinte, no próximo vídeo a gente continua conversando sobre isso. Se você gostou, deixa o like que é o termômetro para eu saber se essas informações foram válidas. Você pode ter certeza que eu não estou ganhando nada para te indicar isso. Então o que eu quero é que você consiga chegar em Portugal, eu quero que você se dê bem, eu quero que você economize o tempo que eu demorei batendo cabeça para chegar com essas informações e poder colocá-las na prática. Beleza? Um beijo para você, um forte abraço